Boa noite, meu nome é Kátia Mota Marques, sou do curso de Pedagogia, oitavo semestre. Eu vou falar sobre o projeto integrador, práticas da administração escolar e não escolar. Nosso tema é coordenação pedagógica na escola. A nossa pergunta, direcionada é: qual a importância do espaço coletivo na escola para reflexão, organização e formação continuada dos professores? A gente vive numa sociedade que desagrega o homem em suas várias dimensões: trabalho, relacionamento, consciência, visão política, família, religião, etc. Sabemos que a fragmentação da vida e do saber fragiliza a pessoa e é uma estratégia da classe dominante para sua perpetuação, ou seja, para eles continuarem dominando as outras classes. Um dos processos mais perversos que se instalou na nossa civilização é precisamente a divisão social do trabalho. Uns pensam, decidem e ficam com os resultados, e outros executam e recebem um mínimo para sua sobrevivência. A gente tem que resgatar o valor do trabalho, já que a dimensão do trabalho vai desde a realização pessoal até a realização do bem comum. A gente não vai sair da mesmice enquanto não houver uma mudança radical da forma da organização da sociedade. Mas a gente pode combater essa mesmice, criando espaços para desalinhação, ou seja, para as pessoas aprenderem a pensar. As pessoas têm que tomar uma consciência e uma experiência alternativa do relacionamento. Os sujeitos eles têm que ser despertados para uma nova convivência reflexiva, ou seja, eles têm que aprender a pensar. E pensando, eles vão assumir novas tarefas, ter condições de ter pensamentos mais profundos, mais críticos, poderem analisar exatamente o que acontece numa sociedade. A escola tem papel fundamental nesse processo, e uma estrutura favorece e muito isso, facilita, né? A nossa fundamentação teórica. Nossa sociedade sofre constantes mudanças. Novas funções devem ser assumidas pelos professores, do ponto de vista de uma reflexão, análises pedagógicas e de instâncias políticas sociais. E esse fator dessas mudanças nos leva a pensar sobre o papel do professor estar em crise. Ou seja, ele está em constante transformação, de acordo com os movimentos da sociedade. Desde 1980, os nossos objetivos gerais é aprofundar os estudos sobre o papel do professor numa escola. Os específicos: investigar o papel do professor na perspectiva da pedagogia histórico-crítica, refletir sobre a prática pedagógica a fim de compreender as propostas, conteúdos, estratégias de planejamento, avaliação e replanejamento das atividades escolares mediante trabalho coletivo dos docentes. Conhecer o processo de conquista da hora-atividade na escola pública. O professor ele deve ser visto como um profissional. E como todo profissional, ele tem que se reinventar, se renovar sempre. Tá sempre se atualizando, sempre se aprimorando. E ele tem que ver que ele não pode utilizar só formas tradicionais para poder ensinar. A coordenação pedagógica tem que exercer um trabalho com ele, que ele tem que utilizar outras alternativas para poder ensinar, para poder criar uma consciência nos seus alunos. Seus alunos têm que aprender a pensar, a ter uma análise crítica, aprender a analisar tudo que lhe é proposto, não só a sala de aula, não uma educação limitada. Tem que ser uma educação aberta para os alunos poderem aprender. Nós sabemos que toda a identidade do professor interfere na sua forma de ensinar, mas ele tem que deixar isso um pouco de lado. Ele não pode passar sua posição política, seus conflitos e ideologias. Ele deve deixar de lado isso e ensinar simplesmente o aluno a pensar. É necessário que o professor entenda que a sua meta é fazer aprender, que o aluno aprenda, que ele não somente ensine aquele aluno. Ele tem que ter uma mudança profunda na sua identidade. Boa noite, meu nome é Vilma, eu vou falar sobre a metodologia da coordenação. O pedagógico escolar,
reuniões pedagógicas e administrativas, preparação de material de expediente, quando a escola não possui atendimento de um técnico em multimeios didáticos, entre outras atividades. Refletindo sobre essa extensa lista de atividades que compõem a rotina do coordenador pedagógico, percebe-se que este é um elo essencial entre todos os atores envolvidos no processo educativo e faz a diferença na equipe realizada o seu trabalho com responsabilidade e interesse. Em melhorar o ensino, as condições de oferta, mesmo no campo pedagógico. Porém, para que tais mudanças atinjam o êxito, o diálogo, a equipe de trabalho com a comunicação escolar é extremamente muito importante. O planejamento diário e a distribuição das tarefas entre coordenadores técnicos e professores, o diálogo constante com os pais responsáveis e os docentes, que algo facilita o trabalho pedagógico, assim como o apoio da direção da unidade no direcionamento prévio das ações tomadas. Na maioria das formações contínuas dadas no assunto educacionais, concebe-se a função do coordenador pedagógico com uma formação de professores inserido na escola. Realmente é algo que deveria ocupar a maior parte do tempo desse profissional. Com isso, teríamos excelente informação pedagógica, porém é uma situação muito distante da nossa realidade institucional. Como os problemas com as disciplinas são constantes, essa situação dificulta o trabalho do coordenador, sem respaldo da legislação atual. Pouco se consegue fazer com a questão disciplinar, com os alunos que afligem as regras e normas estabelecidas para ter o mínimo possível da organização na escola, que o regime escolar deve ser pautado pela legislação na qual as abrange para os atos infracionais são muitas. Vamos falar então agora das considerações finais. O plano de trabalho docente é um documento fundamental para direcionar o trabalho do professor em sala de aula. Obviamente, entende que os profissionais da educação necessitam constantemente buscar conhecimento e se aprimorar a sua prática educacional. Pois quanto mais o professor atualiza seus conhecimentos, mais surge a oportunidade de novas estratégias, metodologias, dinâmica diferenciada para a construção de novos conhecimentos por parte do aluno. Entendendo que o plano de trabalho docente é um processo que distribui para nortear a aula. O importante é deixar claro que não podemos ser vistos meramente para atender às regras, mas sim que contribuam para o atendimento às necessidades dos alunos, tanto na sua aprendizagem como a busca os caminhos que o levam para a compreensão do mundo do qual faz parte, sendo críticos, participativos e transformadores da sua realidade. Um dos desafios enfrentados pela coordenação é criar as situações que promovam um vínculo entre professor e aluno. Por mais que pareça difícil, é necessário fazê-lo, para que a quantidade e a produtividade dos alunos sejam constantes. O coordenador deve ter estratégia que organize melhor o tempo, tornando essencial para que o plano de desenvolvimento e funcionamento da instituição escolar. Finalmente, é fundamental a participação do coordenador pedagógico na elaboração do plano de aula docente e que suas intervenções farão dos educadores e peça-chave do desenvolvimento do alunado.